medicinal de Deus não deixa faltar nada para você. Só que muitas vezes pessoas ainda, Satanás toca na mente, pastor. Como assim? Eu vou dar meu dízimo para aquele ladrão. Eu vou dar meu dízimo para ele gastar com casa, com carro. Mas não é assim não. Para você estar aqui hoje tem um custo. Mas que custo é esse, pastor? Você vai no banheiro, lá tem um papel higiênico. Você vai no banheiro, o banheiro tem que estar limpo, cheiroso. Você vai beber uma água, tem que ter um copo descartável. Você está aqui hoje, se não tivesse luz, como é que nós estaríamos cultuando aqui hoje? Se não tivesse água, como é que lavaria o templo do Senhor? Como é que seria? Aleluia. Só que infelizmente Satanás tem tocado. Aí muitas vezes você fala, pastor, mas eu faço campanha, mas eu oro, eu jejum, mas tu é fiel no dízimo e nas ofertas? É 10%, pastor. Porque quando a pessoa está no mundo, ele dá tudo para Satanás, mas não dá 10% para o Senhor. Eita. Aí muitas vezes fala, minha vida não anda, Deus não abre uma porta, não dá certo. Mas tu tens sido fiel com o Senhor, para Deus ser fiel contigo nessa noite. Eu te faço uma pergunta. As igrejas estão perecendo, pastor. Porque o povo, o inimigo tem entrado agora e tem trancado a mente. Não, se eu der, ele vai roubar, ele vai não sei o quê. Ninguém sabe a luta que passa um pastor. Ninguém sabe a guerra que pega um pastor pela vida. Quando o pastor dobra o joelho lá na casa dele, ele ora e fala, Deus visita todas as minhas ovelhas. Deus visita. Quando você está aqui, o pastor bota a mão e você ora, todos os demônios, todo que está na tua vida vai para a vida do pastor. A guerra é ele que pega. Porque quem se levanta contra a vida do pastor é principado, potestade e dominadores. Se você for estudar, principado é 7.000 demônios, é milhões de demônios, são muitos demônios. Quando você é ungido a obreiro, é um demônio que se levanta à tua altura. Só que quando você chega no cargo de pastor, é algo muito além. Por isso hoje eu entendo, pastor Francisco, porque tem pastor que só vive da obra. Aí fala, você é um vagabundo, pastor, não quer trabalhar porque a guerra espiritual é grande. Como é que um pastor vai trabalhar no pesado e vai orar, vai jejuar o dia todo e chegar aqui, expulsar os demônios da tua vida e estar de pé, não aguenta? Aí Deus separa o pastor para fazer a diferença, porque o profeta ele tem que ser separado. Muitas pessoas hoje, se pegar uma seta aqui, nem anda. Só quem sabe que está na frente de obra sabe. É retaliação, o inimigo se levanta de com força. O inimigo não está feliz porque você está aqui hoje, não. O inimigo fez de tudo para você não estar aqui hoje. Só que ali, pastor, quando eu li ali a palavra, eu entendi o que Deus estava falando no meu coração. Porque muitas vezes o pastor ora pedindo uma resposta, e Deus lá de longe vai testificar aqui que Deus ainda fala na terra, que Deus ainda se agrada dos pequeninos. Não é porque fala bonito, canta bonito, não é porque Deus sonda o coração. Não é pela melhor roupa, pelo melhor relógio, pelo melhor sapato, não. É pela simplicidade do coração. Muitas vezes, porque Deus está pegando os do mundo, Deus está pegando os pequeninos e colocando no meio dos grandes. Porque quem está lá está pisando nos pequeninos. Deus, se o Senhor me colocar lá, eu faço. Deus, se o Senhor me der, eu faço. Deus, se o Senhor me der um carro, leva os irmãos para a igreja. Aí Deus dá o carro. Passa pela outra rua, mas não leva os irmãos. Não, lavei o carro hoje, vai sujar, não leva os irmãos. Só que Deus falou algo no meu coração, irmão. Nós não viemos se apegar em nada nessa terra. Nós não viemos se apegar em nada nessa terra, mas sim no céu. Porque você pode comprar um carro aqui, o ladrão pode vir roubar. Você pode ter da tua casa os melhores imóveis, televisão, o ladrão pode entrar e roubar. Mas a palavra de Deus vai dizer o seguinte lá em Salmos: buscai primeiramente o reino do céu, que as outras coisas serão acrescentadas. O que é isso, pastor? Não entendi nada. Deus está falando o seguinte: busca primeiramente o reino do céu. Busca primeiramente a tua salvação. Aleluia. Busca primeiramente o que eu tenho contigo no céu, que é mais valioso do que está na terra. Hoje, muitos pensam que ter muito dinheiro é muita coisa. Muitos pensam que ter um carro do ano é melhor do que tudo. Quantos estão aí cheios de dinheiro? Tem milhões na conta, tem 2, 3 carros importados. Tem um casamento que é de fachada. Quando deita naquela cama, só Deus sabe a luta espiritual que eles passam.
O crente não. O crente, aí mesmo tudo dando errado, ele está dando glória, ele está sorrindo. Por quê? Eita, Jesus. Porque a nossa alegria não vai ser aqui na terra, mas sim no céu. Porque a nossa luta não é contra carne, mas sim contra o principado e potestade. Eu não estou aqui hoje para acusar ninguém, para julgar ninguém, mas eu estou aqui hoje para falar que Deus tem algo maior do que o inimigo tem na tua vida. Ah, mas se eu for para o COI, se eu for para o tráfico, eu ganho tantos por dia, ganha. Mas lá você perde a tua vida. Lá você perde parente da tua família. Quantos têm morrido, quantos jovens. Quando eu entrei aqui, o que me alegrou mais é o meu coração ver tanto jovem aqui, ó. Hoje o jovem não quer mais ir para a igreja, porque fala que é coisa de velho. Mas não é, jovem. O que eu tenho para falar para vocês nessa noite, grande obra que Deus tem na vida de cada um de vocês. O varãozinho fica de pé, você de camisa branca. Aleluia. Quando tu estava louvando aqui, varão, Deus me falava que eu estou chamada de missionário. Deus me falava que te chamou para tu pegar a obra, para tu ser diferente. Só que quando tu louvava aqui, eu via Satanás tramando algo para te lançar no mundo. Eu via Satanás tramando, rai, calabana, sori, calabai. O inimigo estava armando lá, sarida, labandarai. E Deus me mostrava uma menina nova, uma menina bela, a qual encantou teus olhos, mas deu som do teu coração, e calai, da labandaçou. E essa menina agora ia te levar para o buraco. Eu via cerveja, eu via droga, eu via cigarro. E logo após eu vi o crime, eu via algo maior. E Deus falou, filho, eu estou cortando o laço nessa noite. Filho, eu estou cortando o laço nessa noite. Enquanto tu faz para o Senhor, Deus faz para tu. Eu não te conheço, varão, eu nunca te vi. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para falar o que Ele tem para você. É maior do que prato de Satanás. O que Deus tem contigo é nações, é muitos lugares a qual Deus vai te levar nessa terra. Deus falou que vai te levantar como profeta da última hora. O que é isso, pastor? Não sei. Para pregar a verdade, para pregar para o jovem, a qual ainda há algo melhor do que o mundo, para pregar para o jovem que ainda há uma alegria sem bebida, sem droga, sem prostituição. Porque lá fora o povo tão cheio por fora, mas por dentro a alma geme. E Deus vai te levantar, varão, para tu ser diferente no meio da tua parentela, na tua rua. Tu pode me falar hoje, pastor, mas eu não tenho nada. Muitos queriam ter o que tu tem. Aí tu pergunta para mim o que, pastor? O brilho do Espírito Santo. Não tem dinheiro que pague o brilho do Espírito Santo. Não tem dinheiro, não tem carro, não tem nada que pague a presença de Deus. Carai da labandarai. E para tu saber, varão, que Deus falou contigo nessa noite. Deus está mandando te falar que Ele vai te dar um sonho. Vai ser uma revelação. Deus está tocando na tua mente agora. Deus está tirando tudo que o inimigo tocou. Deus está tirando tudo que o inimigo lançou. Todo o prato, eu repreendo agora. Em nome do Senhor Jesus, cai por terra, Pai. Todo demônio que foi enviado para tirar o propósito que o Senhor tem na vida desse jovem, Senhor, eu profetizo nessa noite. Ele contará o testemunho. Ele, aonde ele passar, ele será a diferença. Receba essa noite. Dá um abraço nele lá, varão. Aleluia. Voltando aqui na palavra do Senhor, rapidamente. Ali a palavra de Deus relatou o seguinte: o sacerdote botou Tobias lá no quarto, onde é que era o quê? Das ofertas, dos utensílios do Senhor. E ele encadeou um grande problema naquele lugar. Uma grande maldição veio sobre aquele lugar. Os levitas não adoravam mais, os pregadores não pregavam mais, os porteiros, ninguém trabalhava mais naquela casa. E o que aconteceu? Não tem dinheiro para pagar quem está fazendo a obra. Voltaram para a cidade deles, voltaram para a casa, a qual a obra fechou do Senhor, a qual a obra parou. Qual, pastor? Mas onde é que estava? Neemias tinha ido ter com o rei.
a qual ele ia ter um contrato com o rei daquela cidade. Só que ali ele deixou alguém na responsabilidade. Só que ali a palavra de Deus vai nos relatar o seguinte: aquele povo saiu da presença e foi para casa, foi para o mundo. E lá começaram, pastor, ter casamento com pessoas impuras, ter casamento com pessoas de outra religião. Começaram a trazer a maldição para dentro da casa. Mas que maldição é essa, pastor? Começaram a casar com pessoas de outra religião. Mas como assim, pastor? Existe um jugo desigual. É difícil, é. Que jugo é esse, pastor? Você está aqui firme na presença. Não, eu vi uma menina lá fora, eu vi um varão lá fora, eu vou orar por ele e vou trazer ele. É mais fácil ele te levar do que você que ele vir, igreja. Essa é a verdade. Aí o inimigo vai te ganhar pelo coração. Na primeira ele te dá uma rasteira, acabou. E ali o que é que eu vim entender através disso? Através da maldição, por causa de um parente voltou dentro de casa, desencadeou muitas coisas erradas naquele lugar. Acabou com o ministério, acabou com a casa do Senhor. Só que ali a palavra de Deus vai nos relatar o seguinte: Arai da lavanda arai. Neemias volta. Só que quando Neemias volta, ele vê aquela bagunça. E ali a palavra de Deus vai nos relatar o seguinte: Neemias usa a autoridade a qual Deus deu para ele. Neemias, a palavra de Deus vai relatar o seguinte: ali Neemias pegou tudo que era de Tobias e jogou para fora, expulsou ele do templo. E ali ele purificou aquele templo. Sabe o que Deus está mandando eu falar nessa noite aqui? Tem algo no teu coração que você tem que colocar para fora. Tem algo na tua vida que você guardou uma mágoa, que você guardou um rancor de alguém que a tua vida não tem andado. Tem algo na tua vida que não tem andado por causa que você tem prendido a bênção de alguém. Só que ali quando a palavra de Deus vai relatar o seguinte: Neemias chega e bota ordem na casa. Eu imagino um pastor chegando aqui e falou: está tudo bagunçado, vamos lavar, vamos ungir tudo, vamos botar tudo conforme Deus quer. Só que muitas vezes nós queremos fazer o quê? Trazer algo que Deus já tirou para dentro da nossa vida. Trazer algo que Deus levou bem para longe, para dentro da nossa vida. E aí Deus está falando: eu já tirei, eu já afastei da tua vida o que tu está trazendo. Irmã, vem aqui, você de máscara branca. Você? Pode vir aqui na frente. Poderoso. Irmã, bota a mão na barriga dela. Você, irmã, pode botar. Irmã, quando tu entrou pelaquela porta ali, Arai, Xalacalabandarai, Deus me mostrava a qual o inimigo queria tocar um câncer, a qual o inimigo queria te parar. Mas Deus falou que nessa noite, através das tuas lágrimas, através de tudo que tu passou, Deus falou: hoje eu estou quebrando, hoje eu estou repreendendo. Deus me mostrava um caroço, agora esse caroço se crescendo. E Deus falou: hoje eu tiro, hoje eu quebro, hoje eu lanço por terra tudo que o inimigo tocou. Toca agora aí, ó. Toca agora. Agora vai tirando toda enfermidade. Toca. Seu lança por terra agora. Tudo que mandou, tudo que foi enviado nas trevas agora, vai quebrando agora. O anjo vai tocar agora. Toca agora aí, ó. Lança por terra tudo que foi enviado nas trevas. Para parar ela. Porque Deus falou o seguinte: as promessas estão de pé. O que eu te chamei está de pé. Satanás que não vai se cumprir. Deus está lançando por terra hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Varão, vem aqui, varão. Você, varão. Varão, não sei se você serve o Senhor, varão. Não sei se você está afastado. Deus me mostrava algo na tua vida, a qual a tua vida não anda, a qual já tentaram te matar, Deus já deu o livramento. Deus me mostrava algo na tua vida muito grande, varão. Quando eu olhava para tu, eu via você de terno, eu não estava entendendo. Quando eu olhava para tu, eu via você com uma Bíblia brilhando. Eu falei: Senhor, o que é isso? Deus falou: eu vou entregar o dom da palavra para ele.
Vou levar ele para pregar em muitos lugares. Mas eu vi algo aqui, varão, que está travado na tua mente. Eu vi algo aqui que o inimigo tocou. Eu vi algo aqui que o inimigo colocou. Mas nessa noite, Deus falou que está tocando aqui, ó. Deus falou que está tocando o coração. Deus falou que tudo que foi mandado, Ele vai quebrar agora. Ele vai quebrar agora. Toca nas pernas agora. Agora, Senhor, envia o anjo lá naquela encruzilhada. Desfaz toda a obra que foi feita para a vida desse jovem não andar. Em nome do Senhor Jesus, toda eixo da morte, agora foi que mata ele. Eu repreendo agora e lanço para as profundezas do abismo agora. Em nome de Jesus Cristo, tudo que foi enviado agora, sai. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, quebra as correntes agora. Todas as correntes agora. Quebra agora na vida dele, Pai. Senhor, abra a visão do teu filho, Pai. Deus, levanta ele nessa terra, Pai. Senhor, toda casinha que foi tramada contra a vida dele foi desfeita nesta noite. Toda casinha que foi tramada para matar ele, toda traição de amigos, Deus quebrou hoje. Deus desfez. Deus toca agora lá na mente dele. Toca agora. Toca agora, Pai. Desfaz tudo que foi feito na cabeça do bode. Tudo que foi feito para não entender. Tudo que foi feito para não crescer, para não andar. Toca agora. Quebra agora todo o mal. Tudo que foi feito agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, sai. Voltando aqui, igreja, para a palavra do Senhor. Pode deixar ele. Aleluia. A palavra de Deus nos relata o seguinte: Neemias chega e ele vê como é que estava a casa do Senhor. A bagunça desordem. Eu imagino Neemias chegando e falando: mas cadê os levitas? Cadê os pregadores? Cadê o povo dessa casa? E tudo bagunçado. A palavra de Deus fala o seguinte: ele pega tudo que estava no quartinho do Senhor, que era de Tobias, e lança para fora. E juntamente Tobias ele expulsa da casa do Senhor. Mas por que, pastor? Porque infelizmente, pastor, tem gente que ainda pisa em lugar que não é do Senhor e vem para a igreja. Tem gente que vai lá fazer algo, não. É só, como se diz, meu Deus, é só uma simpatia. Mas você está fazendo algo, não é só para aquela pessoa, mas sim para a tua vida. Satanás, a palavra de Deus fala o seguinte: o diabo é o pai da mentira. Então ele te ilude, ele mente. Quantas pessoas, hoje eu entendo quem serve outras religiões. Porque é um amaldiçoado, não é não, irmão. É porque infelizmente é escravo de Satanás. Nós somos servos do Senhor. Quando Deus escolheu a gente, Deus ama cada um de vocês de uma forma tão grande que Ele escolheu, Ele fez a gente imagem e semelhança dele. Aí tu acha que Satanás ia ficar feliz, pastor? Não ia não. Todo dia Satanás quer te matar. Todo dia Satanás quer te destruir. Tu acha que o inimigo não daria tudo para ter a chance que eu e você estão tendo nessa noite? Por quê, pastor? Porque ele já está condenado. Não tem como mais voltar atrás. Todo dia Deus dá uma oportunidade para mim e para você. Para quê, pastor? Para a gente pedir perdão. Falar: Deus, eu errei ontem. Hoje eu quero escrever uma nova história. Hoje eu quero fazer algo diferente. Hoje eu quero ser uma pessoa diferente. Deus vai mostrar algo para ele. Hoje eu quero ser uma pessoa diferente. Eu não aceito mais viver essa vida. Eu não aceito mais ver. Irmão, tu é parente dele, irmão? Você? Vem aqui na frente. Irmã. Pode ficar aqui, irmão. Irmão, bota a mão no coração dela. Irmão, eu vi uma aflição muito grande, preocupação na tua vida. Hoje eu vi, eu estou vindo para cá e tu falou bem assim: Deus fala comigo.
Eu preciso de uma resposta tua. Sharai kalabandará sori kalabai. Deus falou que está enxugando cada lágrima que tu derramou lava naqueles pratos. Cada lágrima que tu falou, Deus, se for para mim viver essa vida, eu não aceito. Arai kalai dalabandará sou. E Deus está mandando eu te falar nessa noite. Hoje Ele está entrando lá na tua casa. Hoje Ele está desfazendo. Hoje Ele está quebrando. Arai kalabandará sori kalabai. Deus falou que está tirando toda angústia. Deus falou que está tirando toda inquietação. Por esse dia tu ficou inquieto. Falou, Deus, o que está acontecendo? Se for mentira, irmão, tu pode falar na minha cara agora. Porque eu vi algo sendo tramado dentro da tua casa. Eu vi algo sendo tramado. Mas Deus falou, quando tu dá um passo para Ele, Ele dá dois para ti. Quando tu trabalha para Ele, trabalha para você. E nessa noite Ele está repreendendo toda a pombagira que foi enviada, todo espírito maligno que foi enviado, todo Zé Pilinca. Deus está quebrando hoje. Deus, toca agora na tua filha, toca no coração dela, toca na mente agora. Senhor, nós repreendemos tudo que foi enviado sobre a vida dessa família, Pai. Toda maldição Deus está quebrando. Deus está desfazendo tudo que foi enviado, tudo que foi mandado. Nessa noite Deus está quebrando. E Deus está mandando eu te falar, irmão. Tu e a tua família servirão a casa do Senhor. Mais queira ou não. Dá um abraço nela, irmão. Glória a Jesus. Tinha um varão bem ali, que não está mais ali. Estava sentado nessa cadeira, foi embora. Então vou voltar aqui para a palavra do Senhor. Tchau de Deus para ele, mas ele foi, saiu nem vi. E aqui, igreja, a palavra de Deus revela o seguinte: aleluia! Neemias restaurou o templo do Senhor. Os levitas voltaram, os pregadores voltaram, os membros voltaram. Glória! Só que ali foi necessário ter alguém com autoridade. E quando o pastor Francisco, Deus te subia mais um degrau. Deus falou que a autoridade a qual Deus está te entregando nessa noite, irmão. Deus te entregou autoridade. Deus que te escolheu, Deus que te chamou. Muitas vezes tu te sente pequeno, mas Deus está falando nessa noite, irmão. Ele já te entregou a espada. Então guerreiro. Maior que seja a luta, guerreiro. Maior que seja a prova, guerreiro. Está difícil, guerreiro. Se for precisar botar ordem, coloca. Arai, calabandará, sori, canta, labandarás. Eu quero pedir. Tem outro microfone aí, pastor? Eu quero pedir a irmã aqui para louvar. Você louva, irmã? Vamos fazer algo aqui para Deus? Quero pedir os jovens para vir aqui para frente. Aleluias. Varão. Vem aqui, varão. Mostrou um Deus muito especial para a minha vida. Eita, Jesus. Deus Santo. Pode ficar aqui, varão. Vou orar por ti daqui a pouco, tá? Aleluias. Nem ver. Se quiser vir todo mundo para frente, se der aí, vamos fazer algo do Senhor. Fazer algo aqui para nós encerrar o culto, abençoar do Senhor. Creio que Deus vai levantar essa juventude aqui para ganhar muitas almas. Deus vai levantar aqui pastores, levitas, profetas, pregadores. Deus vai levantar aqui muitos jovens. Vai levantar muitas moças também do Senhor, missionárias. Deus vai levantar muitas pessoas aqui. Deus tem se alegrado, pastora, dessa obra. Eu vi algo chegando da parte do Senhor. Deus falou que não vai vir de longe a ajuda.
Deus falou que vai mandar a providência de longe, porque é necessário. Eita, Jesus. Amém, igreja? Dá para ver, mano? Então, igreja, eu vou começar a orar aqui, ó, por enquanto. Amém? Então, irmão,